Quero pedir aos irmãos que levantemos em oração, né, pelos nossos irmãos que estão sendo privados de estar aqui conosco, também pelos nossos irmãos que estão enfermos. O Darcy acabou de ser transferido para o Hospital Santa Lúcia e vai ter que se submeter a uma cirurgia. Vamos orar por ele, para que Deus tenha misericórdia e que o Senhor continue abençoando a vida do Darcy. Amém? Até aqui a gente percebe o cuidado de Deus. Ele próprio tem testemunhado este cuidado, né? Mas não só por ele, por outra pessoa que você lembrar o nome agora. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito por nós até o presente momento. O Senhor tem guardado a sua igreja, o Senhor tem preservado o seu povo de uma forma tão especial, e nós somos agradecidos por isso, Deus. Te agradecemos, ó Deus, por todo o cuidado, por tanto amor, Senhor, que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos amados irmãos que estão presentes aqui no templo, ó Deus, juntos, adorando e bendizendo o nome santo de Jesus. Nós te somos gratos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Nós te louvamos, Senhor, porque até aqui, de fato, o Senhor tem nos ajudado. Mas também, Senhor, nós rogamos por aqueles nossos irmãos que estão sendo privados, ó Deus, da comunhão, de estarmos juntos, Paizinho querido, seja por um problema, por um motivo ou outro. Nós rogamos, ó Deus, que a sua boa mão esteja sobre essas famílias, sobre esses nossos irmãos que estão em casa, Senhor, que eles sejam tocados pelo poder do teu Espírito Santo. Rogamos, ó Deus, que o Senhor libere cura sobre suas vidas. Rogamos, ó Deus, que o Senhor libere, ó Deus, sobre eles a paz que excede todo o entendimento, ó Deus, em nome de Jesus. Rogamos também pela vida do pastor Darcy, Senhor. Ó Deus, a cirurgia que ele terá que passar por ela, Senhor, que o Senhor esteja preparando tudo, Senhor. Nós rogamos, Pai, mais uma vez o cuidado do Senhor. Muito obrigado, Deus. Agora fale conosco através da tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa agir, Senhor, através da tua palavra. Senhor, que o teu Espírito Santo possa agir, ó Deus, tocando nos corações. Como a tua própria palavra fala, que ele, o Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Querido Espírito Santo, que essa palavra se torne tão clara aos corações, que o teu Espírito traga luz, Deus, revelação da tua palavra aos nossos corações nessa noite. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 20, livro do Apocalipse, capítulo de número 20. A partir do versículo de número 11, Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11, todos encontraram? Amém? A palavra do nosso Deus diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros.
deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito ou inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Queira Deus abençoar a sua palavra no nosso coração. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti, Senhor, com temor e tremor. Porque essa palavra, Deus, ela nos chama, Deus, para uma reflexão. Essa palavra, Deus, chama, Deus, a nossa atenção por algo tão real, algo que acontecerá, algo em que a Tua palavra nos alerta. Querido Deus, querido Pai Celestial, que o Teu Espírito Santo possa agir, possa atuar nos nossos corações nessa noite. Ao meu querido irmão, a minha querida irmã que está em casa ouvindo, possa receber também a revelação da Tua palavra e ser impactado por ela, Senhor. No nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, ontem à noite, eu comecei a ler esse texto. Eu comecei a ler esse texto de Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. E eu fui surpreendido, e quando eu falo surpreendido, mas uma surpresa boa, por uma visitação tão poderosa da presença de Deus. E Deus, o Espírito Santo foi falando tanto ao meu coração. Essa palavra produziu um quebrantamento tão grande na minha vida, e eu não consegui parar de pensar nessa palavra. Confesso para os irmãos que eu estou até agora impactado com essa palavra. Irmãos, são textos que nós conhecemos, que você conhece, que você já leu. Quantas vezes você já leu? Mas há aquele momento que nós paramos, ou que permitimos que os nossos ouvidos sejam abertos pelo Espírito Santo. E quando isso acontece, Kels, algo sobrenatural acontece também. Os nossos olhos são abertos, os nossos ouvidos são abertos. E você começa, queridos, a se quebrantar diante da revelação daquela palavra. Queridos, a vida humana, aliás, esse texto aqui, ele fala de duas coisas assim muito claras. Fala de livros que foram abertos, fala de pessoas que serão julgadas segundo o que está escrito naqueles livros, e fala de um outro livro, que é o da vida. E hoje eu quero ficar um pouco mais restrito a essa segunda parte, ao livro da vida. E aí sim, a vida humana, ela sempre foi relacionada com livros. Sempre relacionada com livros. Na verdade, uma pessoa só se torna um cidadão de um país quando ele é registrado num cartório, num livro. Ele pode ter 50, 60 anos, pode ser o homem mais rico da terra. Se ele não for registrado, ele não é considerado um cidadão daquela terra. Então nós sempre estamos relacionados com isso. E a nova vida em Cristo que adquirimos pela fé, também, querido, está relacionado com livros. É importante termos a nossa atenção voltada aqui. E antes quero fazer um esclarecimento. Eu sei que há divergências teológicas em relação ao livro da vida. E eu não quero discutir esta questão teológica
sobre o quando, qual foi o momento, ou qual é o momento em que o nome é escrito no livro da vida, se já está escrito ou se é escrito, não vem ao caso, queridos. Mas o fato é que existe o livro da vida. Porém, eu, pessoalmente, acredito que se o nome não é escrito, pelo menos ele é confirmado a partir do momento em que a pessoa tem a revelação do Evangelho de Cristo, a partir do momento que o seu entendimento é aberto a respeito da cruz, a respeito da nova vida produzida por Cristo Jesus. Eu acredito que pelo menos neste momento é como se houvesse uma confirmação, não no céu, mas em nossos corações. É uma impressão que recebemos como uma autenticação de que de fato o nosso nome já está escrito no livro da vida. A partir do momento que aceitamos, irmãos, pela fé, a viver essa nova vida, a novidade de vida, não é apenas uma religião, não é apenas uma pregação, não é apenas um pensamento. Não, eu aceito viver esta nova realidade de vida. Portanto, a Bíblia fala de uma nova vida. Por isso eu penso que quando você recebe uma nova vida, você pode também receber um novo nome. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Quando experimentamos o novo nascimento que a palavra de Deus nos fala em João capítulo 3. Então, essa impressão fica muito clara em nós, a percepção de que de fato o nosso nome está escrito no livro da vida. Você quer um versículo bíblico que pode te ajudar? Romanos capítulo 8, versículo 36 diz que, 36, 18, agora me fugiu a memória, acho que é 36. Diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse é o momento em que o Espírito Santo testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Portanto, o seu nome está arrolado no livro da vida. É o momento em que você se alegra, você tem uma segurança do porvir. Você passa a se preocupar muito menos com as coisas dessa terra, conforme disse Paulo em Colossenses capítulo 3. Você passa a pensar mais nas coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo, ele fala desse livro de uma forma, irmãos, tão contundente, ao mencionar os seus cooperadores, ao mencionar aqueles que trabalhavam com ele na obra de Deus. E no versículo 3 ele diz: peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude estas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Ele não está falando dos livros, ele está falando do livro da vida. Por que Paulo sabe disso? Por que Paulo tem essa certeza? A palavra de Deus diz que pelo fruto se conhece a árvore. Quando você anda com um cidadão dos céus, a sua fala é diferente, o seu comportamento, o seu testemunho, a sua vida é tomada por algo novo. Ele vive de fato a expectativa do novo, produzido pelo novo nascimento. Então o testemunho dessas pessoas, desses obreiros, dava ao apóstolo Paulo a certeza de que os seus nomes estavam arrolados no livro da vida. Ou seja, quando percebemos o seu envolvimento, sabe, a sua integração, vamos dizer assim, com as coisas de Deus,
Então, queridos, logo a gente começa a perceber que você tem o seu nome arrolado no livro. Porque essas coisas acontecem somente com esse tipo de gente. Sabe, pessoas que estão tão envolvidas, tão voltadas para o Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Nós temos uma gloriosa promessa. Eu quero chamar a sua atenção para essa promessa. A palavra de Deus começa dizendo: aquele que vencer. Olha aqui, irmãos, presta atenção. Presta atenção. Aqui é uma promessa: aquele que vencer, ele será vestido de vestes brancas. E de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida. Aqui pode também entender-se que, se não permanecermos firmes, se não vencermos, se não chegarmos lá, o nome pode ser riscado. Aqui nós temos também. Subentende-se assim. E ainda mais, além de o Senhor não riscar o seu nome do livro da vida, olha que coisa maravilhosa. Eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Sabe, querido, Jesus está dizendo que para Ele é algo tão precioso, ao olhar para o livro da vida e ver que você está arrolado lá. Ele disse: olha, eu não riscarei. Se você perseverar, se você vencer, você vai ser vestido de vestes brancas. Aleluia! Você vai permanecer aqui, porque eu não vou riscar o seu nome do livro da vida. E mais, eu vou confessar o seu nome diante do meu Pai. O que ele está dizendo? Eu vou mencionar o seu nome diante do meu Pai. Aleluia! Irmãos, não tem como ler um texto desse, irmãos, e não nos quebrantarmos. Não tem como ler um texto desse, sabe, e achar que é algo assim tão normal, e passar como uma leitura normal. Não pode, irmão, porque é algo muito sério. O capítulo 20 de Apocalipse, o verso 15, ele diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então, se você voltar à leitura que fizemos, abriram-se livros, muitos livros, começou-se o julgamento, o trono branco está estabelecido, as pessoas vão ser julgadas segundo aquilo que está escrito no livro. Porém, aquele que o seu nome não estiver no livro da vida, ele será lançado no lago de fogo. No lago de fogo. Irmãos, você se identifica com esse livro? Você se identifica com este lugar? Você se identifica com essa nova vida? Você se identifica com a proposta do céu? Você se identifica com as coisas relacionadas ao reino eterno de Deus? Se a sua palavra for sim, eu posso lhe assegurar: o seu nome, então, está escrito no livro da vida. Mas se os seus pensamentos estão apenas nas coisas passageiras dessa terra, se você está totalmente linkado às coisas efêmeras e passageiras, se você não tem tempo de pensar do céu, se o céu não produz em você uma expectativa de glória, de alegria, de desejo de estar lá, é bem provável que você não está arrolado. Eu não conseguia parar de chorar, irmãos. É como se eu estivesse lá já. Se por um lado eu estou falando do nome não escrito, o fato de o nome estar escrito também é algo maravilhoso. Aliás, muito maravilhoso, extraordinário. Você lá diante do Senhor, o julgamento está acontecendo, e você observando toda aquela movimentação,
E de repente os olhos do Cordeiro, do amado, ele olha para você e olha para o livro. É como se ele olhasse para o livro e dissesse: parabéns, parabéns, o seu nome está aqui. É como se ele vibrasse ao olhar e ver o seu nome escrito no livro da vida. É como se ele olhasse para você na expectativa de anunciar a você: o seu nome está aqui. Além de não ter riscado, eu quero apresentar o seu nome ao meu Pai. Aleluia. Então ele vira para o pai e diz: pai, esse é o servo William, o meu servo. Eu quero confessar para o Senhor, meu pai, que ele foi tão gentil, foi tão zeloso. Ele não só me recebeu, mas ele carregou esse nome durante todos os dias que ele estava na terra. O seu testemunho deu conta de que eu estava presente com ele todos os dias, porque o seu testemunho foi bom. Aleluia. Pelo fruto conhece a árvore, meu irmão. Qual é o seu testemunho? Qual é o fruto que você está produzindo? Em que reino você está linkado? Em que você pensa todos os dias e todas as horas? E o pior de tudo isso, queridos, é que diz a Bíblia que nós nos tornamos indesculpáveis diante dele. Não adianta chegar lá e querer argumentar. Não adianta chegar lá e tentar fazer uma defesa. Não adianta você chegar lá e tentar, sabe, invocar preceitos, leis. Não adianta, está escrito. Não adianta. Não tem defesa. Há um livro, querido, chamado Livro da Vida. Eu queria que nessa noite você pensasse um pouco mais nesse livro. Porque está chegando a hora. Está chegando a hora, meus amados irmãos. Segura só mais um pouquinho. Se tiver pesado, segura só mais um pouquinho. Está chegando a hora. Seremos coroados. Por que esse livro é chamado de Livro da Vida? Por quê? É muito simples, queridos. Primeiro, porque ele é exclusivo para nomes de pessoas que estão arroladas nos céus, para moradores dos céus. Em segundo lugar, queridos, porque ele é administrado pelo príncipe da vida. O príncipe da vida. Terceiro lugar, querido, ele está guardado, e muito bem guardado no reino da vida. Se o diabo soubesse, se o diabo conseguisse, se ele tivesse poder, ele faria tudo para chegar lá e rasgar esse livro, e especialmente para tirar o seu nome de lá, mas ele não pode nem chegar perto desse livro. Ele está guardado no reino da vida. E o diabo não tem acesso neste lugar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. E o diabo, nem Satanás com todo o seu exército, pode riscar o seu nome desse livro. A palavra de Deus diz que o pecado produziu morte. Mas a salvação em Cristo Jesus produziu vida. E não só vida, produziu vida eterna. A palavra de Deus diz, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Meu irmão, eu estou falando que você pode começar a experimentar isso agora.
as emoções dessa vida eterna. Aleluia. Glória a Jesus. Vida eterna. Essa é a palavra do Senhor para nós. Vida eterna. Vida eterna. Você sabe qual é a maior tragédia na vida de um ser humano? Ele diz, pastor, é o coronavírus. Essa pandemia, pastor. Isso é uma tragédia. Isso vai passar. Vai passar. E aqueles nossos irmãos que foram recolhidos à glória por causa desse vírus, eles vão estar lá conosco nesse dia. Amém? Eles vão estar lá. A maior tragédia não é um acidente, não é uma pandemia, não é você perder um ente querido. A maior tragédia, queridos, é você viver, ou a pessoa viver neste mundo, sem conhecer a Cristo Jesus. Isso é uma tragédia. Porque Jesus está à disposição de todos nós. Sabe, é uma tragédia você ter a oportunidade de conhecer a Jesus e não conhecer Jesus de fato. Não saber quem é Jesus. Quem conhece a Cristo, queridos, não vive do passado, mas vive do presente com a sua mente voltada para o futuro. 2 Coríntios 5,17 fala muito claro isso, queridos. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Tem nova criatura aqui nesta noite? Aleluia. Se você é nova criatura, irmãos, pelo menos duas coisas acontecem com você. Primeiro, as coisas velhas que assolavam a sua vida e que te trazia dor, tristeza, angústia, que acabava com você, é passado. Passou. Segundo, estabeleceu-se coisas novas. Aleluia. Você sabe, se você é nova criatura, se esses dois componentes estiverem presentes na sua vida. Se as coisas velhas, se as coisas que o mundo oferece, se as coisas que o diabo oferece, faz parte do seu passado, faz parte do passado. Ah, que sinal maravilhoso. E se você está impregnado por coisas novas, há uma proposta nova, há uma promessa de Deus para a sua vida, há uma palavra nova, há uma palavra de vida. E você agora, querido, você se move por causa dessa palavra. Aleluia. Você não vive mais do passado. Não há motivo para você ficar doente emocionalmente, porque você tem coisas boas diante de você, meu amado irmão. Eu não estou falando, queridos, daquele momento que você, diante da palavra, eu estou falando às vezes da emoção, da possibilidade, sabe, ou da certeza do seu nome está escrito no livro da vida, e você se quebrantar. A Bíblia fala, queridos, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu não estou falando desse momento. Esse momento é maravilhoso. Esse momento é um momento de identificação. Sabe, se você se adentrasse alguém aqui por aquela porta e cochichasse no seu ouvido, falasse baixinho ao seu ouvido, levasse você ao escritório lá da igreja para lhe anunciar que você acabou de ganhar uma mansão, uma casa linda aqui, meu irmão, você se regozijaria nisso, não é verdade ou não é? Pois bem, o Senhor nos anuncia que o Pai preparou moradas celestiais para mim e para você. Então você precisa se alegrar, você se identifica com isso, e aí você se emociona. Você fica feliz. Aleluia. Estava ouvindo o testemunho de um pastor que estava muito chateado, muito aborrecido, passando por muitas lutas. Então ele pegou o seu carro e ele foi para um lugar distante. E ele foi para aquele lugar e de repente a sua esposa, os seus filhos atrás. E ele disse, os filhos com fome, e a esposa disse, vamos achar um lugar para comer. E então ele parou o carro e tinha uma pizzaria. E a esposa e os filhos foram lá comprar pizza.
E a esposa disse, se você não vem, ele disse, não, eu quero ficar um pouquinho aqui a sós. Eu preciso ficar aqui. Você sabe aquele momento que o crente precisa de um momento sozinho? Ele precisa ouvir a voz de Deus. E ele está ali e o telefone público começou a tocar. Tocou uma vez, duas vezes, ninguém atendeu. E ele então pegou o telefone e atendeu. E quando ele pegou o telefone e atendeu, ele disse, é do escritório da igreja? Ele disse, não, não é do escritório da igreja. Ele disse, mas quem está falando? Ele disse, é o pastor, fulano de tal. Disse, não, mas é com o senhor mesmo que eu estou querendo falar. Eu liguei nesse número para falar com o senhor. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus sabe tudo a seu respeito, das suas dúvidas, das suas necessidades emocionais. Deus sabe a seu respeito muito mais do que você possa imaginar. E mais, querido, Ele está disposto a suprir todas as suas necessidades. Ele está pronto e Ele pode, e Ele quer suprir as suas necessidades. Aquele pastor achou que estava tão distante das aflições do ministério, mas ele teve que atender a ovelha, mesmo que por um telefone público, porque ele, além de ter o nome arrolado nos céus, ele tinha também um chamado ministerial. A maioria dos pastores já tentou fugir, sabe, de alguma forma, porque, irmãos, não é fácil. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não é fácil. Não é fácil. Mas aquele que nos chamou, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele fará. Ele nos chamou, Ele também fará. Ele vai capacitar você, meu irmão, a passar por todos os obstáculos, por todas as lutas, por todas as provações, sabe, por tudo. E Ele ainda vai te dar de brinde, sabe, aquela alegria, vai te dar aquela paz que o mundo não conhece, aquela paz que o mundo não pode desfrutar dela. É para você, é para mim, é para você. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, queridos, a maior tragédia que pode acontecer na vida de um ser humano é ele sair desse mundo sem ter certeza para onde está indo, sem saber para onde está indo, sem ter certeza de salvação. E tem crentes que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador, mas quando a coisa aperta, ele não tem certeza da salvação. Ei, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, escuta isso que eu vou te falar. A palavra de Deus diz que aquele que crê será salvo, é salvo por Jesus. Se você creu em Jesus, se você recebeu Jesus no seu coração, se você vive essa nova vida, você não precisa temer, você é salvo por Jesus. Terceiro lugar, queridos, morrer sem ter o nome no livro da vida é uma tragédia terrível. Terrível. Em Lucas capítulo 12, todos nós conhecemos a parábola do homem rico, do fazendeiro que, diante de uma grande colheita, construiu novos celeiros para guardar os seus frutos, que seriam em abundância. E você sabe dessa história, quando ele diz, minha alma come e bebe, folga, porque tem muito em depósito. O versículo 20, diz a palavra de Deus, que Deus lhe disse, louco, você é louco, porque se esta noite te pedir a tua alma, o que você tem preparado, para quem será? Esse homem estava com seu coração voltado apenas para as coisas da terra. O Senhor estava dizendo para ele, você é louco. Se hoje você for chamado, você sabe para onde você vai? Quarto e último lugar, a maior tragédia que pode acontecer na vida de um ser humano é ele comparecer diante do trono branco. Diante daquele que deu a vida para salvá-lo.
daquele que abriu mão de tudo, foi para a cruz. Ele vai estar lá com as marcas das mãos. Você vai olhar para ele, ele vai olhar para você. E ele vai olhar para o livro da vida. E vai dizer para você, amigo, o seu nome não está aqui. Talvez você até argumente, não olhe de novo, Senhor. Disse, não está aqui. O verso 15 do capítulo 20 que nós lemos assim, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Meu Deus. Meu Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 7. A palavra de Deus assim, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. O problema, queridos, é que muita gente já ouviu a voz do Salvador, mas endureceu o coração. Pastor, mas isso é possível? O texto está dizendo que é possível. Por isso ele está dizendo, se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Não endureçais os vossos corações. Ele está dizendo ao toque do Espírito, ao toque da vida, acorde para a vida. Eu me lembro, meus irmãos, amanhã de domingo que eu entreguei minha vida a Jesus, eu nunca vou esquecer, porque marcou. Lá na eternidade eu vou lembrar daquela manhã de domingo. E eu tentei exatamente fazer isso aqui, eu tentei endurecer o meu coração. Porque a palavra era tão forte, ela batia com tanto ímpeto, sabe? O impacto da palavra era tão violento. Mas eu estava tão comprometido com o mundo, eu estava tão alienado com o mundo, que eu não queria, eu até tentei negociar. Eu disse, Jesus, tudo bem, eu já entendi, mas me dá pelo menos uns 30 dias para me resolver minha situação. E o Espírito Santo continuou dizendo, é hoje, é agora, é hoje, é agora, é hoje, é agora. Irmãos, a palavra ela bate com tanto ímpeto no coração do pecador, e ele escuta a voz do Senhor, ele escuta o chamado de Deus, e eu estava escutando o chamado do Senhor. E você já sabe um pouquinho, a maioria sabe do meu testemunho. O pregador percebeu que só tinha eu de visitante, e eu estava me comportando como crente. Esse é o problema. E ele me confundiu com um crente. E foi a deixa para mim concluir o errado que estava proposto no meu coração. Ele perguntou, o senhor é de alguma igreja? Eu falei, se eu falar que sou, ele vai perguntar de qual. Na hora eu não lembrava nome de igreja, irmão. Aí o diabo falou, mente para ele. E eu ouvi a voz do diabo. Eu falei, não, eu sou desviado. Ele falou, então você está no lugar certo, na hora certa, está na hora de reconciliar. Irmãos, não teve jeito, porque a palavra bate com ímpeto. O Espírito Santo, ele é tão contundente, sabe, é algo tão poderoso, e eu tenho certeza que aquele que está me ouvindo em casa, ou ainda vai me ouvir depois, essa palavra vai bater com tanto ímpeto na sua vida, você só vai resistir se você quiser, porque o Espírito Santo vai te ajudar a tomar a decisão certa. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso significa que Deus fala assim através da sua palavra. E que o homem tem o poder da decisão de endurecer o coração ou abrir o coração. Pois bem, eu convido você a abrir o seu coração.
Eu convido você, querido, a ser gentil com o Espírito Santo. Chega para Ele, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, palavra de Deus na minha vida. Deixa a eternidade começar a penetrar o seu interior. Coloque-se de pé comigo. Você que está em casa, ou você que vai me ouvir depois, feche os seus olhos. Nós vamos fazer uma confissão, irmão. Pastor, eu já sou crente, eu também sou. Mas eu quero continuar confessando que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E eu aprendi que quando eu confesso, eu estou ajudando aquele que ainda não confessou a tomar coragem para confessar que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele. Então a igreja vai comigo, juntamente comigo e com as pessoas que estão em casa, com as pessoas que ainda vão ouvir esta mensagem, fazer a sua confissão de fé. Feche os seus olhos e diga comigo assim: Senhor Jesus. Diga mais alto: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, mas eu ouvi a sua voz, a sua palavra chegou até a mim, e eu sei que o Senhor pode salvar a minha vida. Eu sei que o Senhor pode confirmar o meu nome no teu livro. Diga: Senhor Jesus, eu confesso que o Senhor Jesus é o meu Salvador, para a glória de Deus Pai. Você pode aplaudir a Jesus. Se você foi verdadeiro nessa confissão, se você foi verdadeiro com você mesmo, você vai ouvir o bem-vindo do Senhor Jesus naquele dia. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Ele vai olhar para o livro, vai ver o seu nome, vai falar o seu nome, vai confessar o seu nome ao Pai. Ele vai dizer: Pai, aqui está um filho querido e amado. Aleluia! Que o Espírito Santo possa continuar impactando a sua vida. Essa noite foi a noite assim, que esse texto vinha o tempo todo. É por isso que eu estou compartilhando com você. É por isso que eu estou compartilhando, porque aquilo que é bom para mim, pode ser bom para você também, querido. Quando se fala do reino, quando se fala das coisas eternas do Senhor. Aleluia. Além de você ver, queridos, o Senhor Jesus, o Redentor da sua vida, você vai poder se encontrar com aqueles que antes de você, aqueles lá no passado, confessaram. A Bíblia fala que Abraão morreu na fé. Ele vai estar lá, ele vai estar lá. Moisés vai estar lá. Ana. Ah, meus amados irmãos. É por isso que vai precisar de uma eternidade, pastor William. Porque é muita coisa boa para a gente na eternidade. É muita coisa boa. E a gente vai ter tempo para todas essas coisas boas na eternidade. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe. Deixe essa palavra queimar no seu coração a noite inteira, meu irmão. Seja marcado por essa palavra até o dia da eternidade. Deus te abençoe. Deus te guarde. Pode se sentar. Podeis vos assentar. Em nome de Jesus. O dia que é a palavra de Deus não mais queimar no seu coração, querido. O dia que as promessas não mais mexer com você. Começa a se preocupar um pouquinho.
porque isso é muito sério. Amém? Deus abençoe os nossos irmãos em casa, os nossos ouvintes. Deus abençoe a todos. Quinta-feira nós vamos estar de volta aqui, queridos. Como tem sido bom as quintas-feiras. Quero convidar os meus irmãos que podem. Venha para cá, nós temos espaço para os irmãos. O templo é grande. Então ninguém fica perto de ninguém. Dá para vir, irmão, dá para vir para cá. Tem que cultuar. Eu uso dizer que aqui nós estamos ensaiando para morar no céu. Eu vou ver sua cara a eternidade toda. Eu preciso me acostumar com ela aqui. Amém? Vou ter a eternidade toda para te abraçar. Por isso estou aguardando um pouquinho para te abraçar. Mas antes de chegar lá, eu quero te abraçar aqui. Amém? Vai chegar a hora. Está chegando já. Amém? Glória a Deus. Então, quinta-feira nós estamos de volta aqui. Deus te abençoe. Domingo estaremos novamente. Deus te abençoe. Quero pedir para você, incentivar você a dividir aquilo que você recebe através da internet, né? Encaminha para outro amigo, para outro e para outro, para a sua rede de amigos. Faça essa palavra chegar, queridos. E tem chegado a muitos lugares fora do país. A gente tem notícia de muitos lugares onde essa palavra tem chegado. Seja um participante, seja alguém que distribui a palavra de Deus, com alegria. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. A última fala da bênção apostólica é um momento de fazer uma visita na eternidade. Eu dou uma mergulhada todas as vezes da bênção apostólica. Queria convidar você a ficar atento e mergulhar comigo lá na eternidade. Sinta o gosto. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do doce Espírito, ser com todos vós e com todo o povo de Deus, até o dia da eternidade. Todo o povo de Deus, diga amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, para a glória de Deus, em nome de Jesus.